Virando a página, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa nesta semana do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Em um dos painéis, Guedes afirmou que a Bélgica e a França estão agindo para retardar o ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que reúne as nações mais desenvolvidas do mundo. Segundo ele, os dois países adotam essa postura para supostamente proteger seus setores agrícolas de competição com o Brasil. O ministro afirma que a Europa perdeu a Rússia e vai perder também a América Latina como parceira comercial se não houver maior integração entre os países. Guedes também comentou sobre o momento econômico do mundo e disse que enquanto todos os países estão aumentando impostos, o Brasil vai na direção contrária e reduz tarifas. Ele declarou ainda que o país deve crescer 2% nesse ano, mais do que as economias consideradas desenvolvidas, e avaliou que o Brasil se livrará da inflação antes dos países mais avançados. Ao ser questionado por um empresário estrangeiro sobre as eleições de outubro, Paulo Guedes fez críticas ao PT e declarou que o governo Bolsonaro fez em 15 meses o que eles, os petistas, fizeram em 15 anos, referindo-se ao tempo tomado para conseguir zerar o déficit do setor público consolidado. Circula nas redes sociais um trecho de uma declaração de Guedes, na qual ele fala sobre a previsão errada do Fundo Monetário Internacional para o Brasil. Acompanhe. When the disease came, when COVID came, our debt GDP ratio was 76.5. And then everybody, even the IMF, forecasted a collapse in the Brazilian economy. They estimated the drop in GDP of 9.7% for Brazil. And then, let's say, as an example, UK, 4%. Happened exactly the contrary. I alerted the IMF mission. It was not Gupta herself. It was somebody else that was removed from the position. She's not there anymore. I remember telling them, listen, you are underestimating our ability to respond to the crisis. What happened? UK dropped at 9.7. The number they assigned to us was the UK. Italy more than 9%, France more than 7%, Germany 5.6%, Japan 4.5%, and Brazil 3.9%. So Brazil dropped less, recovered faster, and at the end, the initial forecast is that our debt GDP ratio would go to 100%, from 76.5% to 100%. Well, last month, we just closed the number, 78.5%. Abre esse giro com você, Ana. O que achou dessas declarações do ministro lá em Davos? Eu gostaria de linkar, Vitor, o nome do ministro Paulo Guedes com aquelas imagens. Obviamente que nós sabemos da capacidade técnica aí do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes vem desempenhando um papel fundamental nessa área muito técnica que o perfil do governo do presidente Bolsonaro mostra, né? O ministro Paulo Guedes, o ministro Tarcísio, ministra Tereza Cristina, pastas muito técnicas, né? E colocadas nas mãos de pessoas muito técnicas e capacitadas. Agora, né, o novo ministro das Minas e Energia, o senhor Adolfo Saxida. Mas eu gostaria de linkar a imagem do ministro Paulo Guedes com as outras imagens que vimos do presidente Bolsonaro nas ruas, né, com todas aquelas bandeirinhas brasileiras, bandeiras das nossas cores, porque além da capacidade técnica do ministro, ele mostra um patriotismo muito grande pelo país. Um homem rico, um homem que, né, a vida financeira totalmente consolidada, poderia, como diz aí o jargão popular, colocar o burro na sombra e não se preocupar com tanta puxada de tapete, com tanto ataque por parte dos ativistas e militantes da imprensa que não fazem mais jornalismo, apenas tentam minar as bases desse governo, de um governo que coloca e enaltece a palavra liberdade acima de tudo, econômica, intelectual, social, de empreender, liberdade de expressão. E o ministro Paulo Guedes, ele vem desempenhando também esse papel psicológico
Quantas vezes a velha imprensa não noticiou que o Paulo Guedes abandonou o barco, que o ministro Paulo Guedes está insatisfeito, que o ministro Paulo Guedes brigou com o Bolsonaro e está saindo da pasta da economia? Desde 2019 nós ouvimos isso, Vitor. Até o próprio governador de São Paulo, João Dória, né, naquele telefonema infame, disse que o Paulo Guedes tinha que sair do governo e, no entanto, o ministro está lá, firme e forte, mostrando os números, a recuperação financeira dentro de uma crise pandêmica, uma crise de saúde global, mas também uma crise econômica. Aqui nos Estados Unidos, nós estamos sob uma inflação de 8,5% ao ano, né, um dos piores índices dos últimos 60 anos. Né, só Jimmy Carter lá atrás que trouxe uma recessão horrorosa dessa magnitude. Então, eu acho que o conceito e os caminhos econômicos dos números que o ministro mostra, eles são muito óbvios, que o ministro ele é muito claro nisso tudo. Mas eu acho que existe um outro conceito também de patriotismo, de força mental, que o ministro Paulo Guedes ele demonstra, que vem também dessa força mental, dessa força intelectual que o brasileiro vem demonstrando, e não desistir, mesmo que haja tantos sabotadores do Brasil, seja no Congresso, ou seja no próprio Supremo Tribunal Federal. Queria dar esse lado aí para a nossa reflexão. O ministro Paulo Guedes, ele reflete muito mais, ele está muito mais conectado com raízes importantes para o futuro longo, digamos assim, do que apenas as raízes econômicas e os números financeiros, que são importantes, obviamente, mas que num prazo maior, essa conexão com o nosso patriotismo, com o que o brasileiro vem pedindo, também acho muito importante. Você, Fiuza, temos 3 minutos. O ministro Paulo Guedes hoje é um problema para Davos, né? Davos hoje é a capital da destruição da democracia. Olha, averiguem, isso aí não é nenhuma teoria muito elaborada e nem sofisticada, não. Davos traz hoje uma diretriz chamada Agenda 2030, vocês já devem ter visto ministros do Supremo Tribunal Federal falando, nós estamos seguindo a Agenda 2030. A Agenda 2030 é uma agenda totalitária. É uma agenda que não gosta disso que representa o ministro Paulo Guedes, que é um integrante de um governo que ascende da representação majoritária da sociedade. Davos não quer mais isso. Esse fórum econômico, né, que manda lá no Joe Biden, que tem como seu bibelô o Justin Trudeau, que transformou o Canadá num regime com sotaques de ditadura e estados de exceção. Vocês viram, né? Acho que eu não preciso ilustrar cada uma dessas coisas que eu estou falando. Então, essa Agenda 2030 é isso, é esse clube de multibilionários querendo mandar em tudo e atropelar as instituições. Não interessa o que é o governo brasileiro hoje. Não interessa o que representa o ministro Paulo Guedes hoje, embora ele tenha saído muito bem, evidentemente, mostrando uma política econômica consequente com bons resultados. Esta Agenda 2030 quer trazer coisas, aberrações totalitárias como o chamado crédito social. Querem digitalizar a vida toda, não para o bem, mas para transformar o cidadão num arremedo desse Estado que não é mais o Estado, né, que é uma congregação aí de poderosos. Isso está em gestação, eu sinto dizer, né, não é uma teoria, não é sofisticado, isso está na cara de todo mundo que quer ver. Está também na Suíça sendo preparado um tratado que vão tentar impor aos países, e evidentemente, mais uma vez, o Brasil é um problema, porque o Brasil já disse, o presidente brasileiro já disse que não permitirá, não vai aderir. Acho que é um tratado que dá poderes à OMS, que hoje ali, né,
age conforme as sugestões dos seus benfeitores, como Bill Gates, né, e outros personagens que preveem pandemias. A OMS terá autoridade na próxima crise sanitária, se esse tratado passar a vigorar, de determinar aquelas políticas ditatoriais que, infelizmente, fizeram a festa dos tiranetes. Acabei de citar Eduardo Paes, João Dória, quase todos foram nesse embalo, maltrataram suas populações. Eles querem legalizar isso. E vários estados nacionais estão aderindo a essa covardia, a essa brutalidade, a esse obscurantismo. Então é isso. Hoje o Fórum Econômico Mundial, que até já foi um entroncamento aí de boas ideias liberais, hoje é esse clube que quer mandar em tudo e passar por cima das democracias nacionais. Você, Mota? O ministro Paulo Guedes é brilhante. Eu já tive algumas chances de conversar com ele. Ele é de uma inteligência extraordinária. E eu vou me referir ao comentário que a Ana Paula fez, né? Antes de começar o governo Bolsonaro, eu me lembro quando ficou claro que o Paulo Guedes ia ser escolhido como ministro, muita gente dizia: não vai durar nem 6 meses no governo. E olha aí, Paulo Guedes brilhando na Europa, estragando a festa desse clubinho que é coalhado de riquinhos esquerdistas. A turma que voa de jatinho para dar lição de moral nos países do terceiro mundo sobre emissões de carbono. Agora, o Paulo Guedes está cumprindo uma missão extraordinária. O mundo precisa conhecer a realidade sobre o Brasil. Precisam saber do crescimento de 2%, que está sendo projetado, maior do que a de muitos países desenvolvidos, combate à inflação, redução de impostos. Paulo Guedes também falou sobre o PT em Davos. E tem que falar mesmo. É preciso explicar para os europeus o tamanho do desastre que o PT produziu no Brasil. Desastre econômico, social, moral, criminal, educacional e agora, como a gente está vendo, jurídico. A Europa está sendo liderada nesse momento por muitos políticos fracos e mal informados. É muito bom, lava a nossa alma, ver o Paulo Guedes colocando o FMI no seu lugar. Paulo Guedes está dando a real em Davos. Ele está colocando os pingos nos is. Você, Zé, temos 2 minutos e meio. É uma ação muito importante de um ministro da altura, do Paulo Guedes, que tenha o reconhecimento internacional de colocar exatamente como são e quem são os adversários do Brasil. Veja bem, essa tentativa de evitar a entrada do Brasil na OCDE vem de uma maneira escondida da França e Bélgica. O ministro Paulo Guedes tem razão. Agora, a França tem um setor produtivo rural muito forte e pressiona mesmo o presidente da República para que ele faça, inclusive, acusações indevidas ao Brasil para lucrar comercialmente. Mas lembrando isso aí, diz o ministro, se o Brasil sair da negociação com o mercado europeu, quem perde muito é o mercado europeu. O Brasil tem outros clientes e tem outros países para fazer transação. Essa história do Brasil entrar na OCDE nunca foi uma unanimidade no Brasil, não. Diziam alguns que é melhor o Brasil ficar no grupo de países menores, porque é melhor ser grande num grupo menor do que ser pequeno num grande. O presidente Bolsonaro é que tem essa força de não, nós vamos ser grandes entre os grandes e entrar na OCDE. Agora, França e Bélgica, com medo da produção brasileira, é que faz este jogo aí de rastreira, né? O ministro Paulo Guedes tem razão, o FMI errou feio ao fazer previsões sobre o Brasil, demonstrando que eles não conhecem o Brasil, não falam com o ministro, não falam com as autoridades brasileiras. Ganham dinheiro fácil. Vem aqui, olha mais ou menos, ou talvez conversam com deputados e senadores de oposição, fazem os seus relatórios e vão para casa jantar e receber os salários e pronto. Quer dizer, erraram todas mesmo. E o Brasil não depende mais do FMI, como antigamente aquela Ana Maria Júlia chegava com a pastinha fiscalizando as contas brasileiras. Isso não existe mais.